que verdadeiro? A, B, C, D ou E? 5. Letra B, a temperatura chegou perto do zero absoluto na escala Kelvin. Tem certeza? Essa é a resposta mesmo. Mudinha é incompetente. Ah, tu tá procurando a câmera tá aí. Qual o nome da câmera que ele tava atrás? Quinta questão, letra B. Beleza? Tu lembra o conceito do zero absoluto? É, o zero absoluto ele é o total estado de repouso das moléculas. É como se você olhasse uma partícula e tu visse que ela está parada lá na tua frente. Se isso acontecesse, não existiria temperatura. Não tem como uma partícula estar totalmente parada em algum lugar. Então a gente não consegue chegar no total estado de repouso das moléculas. Somente próxima à temperatura desse valor. Entendeu? Questão 7. Vamos lá. Ó. A sétima questão, ela está falando o seguinte. Pela primeira vez, temperaturas atingem patamar altíssimo na Europa. No Reino Unido, por exemplo, temperaturas de 40 graus Celsius foram registradas em julho deste ano, devido a uma onda de calor que vem causando pânico na população. Sabendo que a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit é essa aí. A temperatura de 40 graus Celsius no Reino Unido é... Nesse ano, o Cis foi uma mãe, porque ele te deu a equação na questão. Literalmente, ele te deu a equação na questão. Caso você não lembrasse como é que resolvia, era só você olhar para o enunciado que ia conseguir. Então, ó, o que a questão está pedindo? Ele está pedindo para que a gente converta 40 graus Celsius para Fahrenheit. A questão quer que a gente converta 40 graus Celsius para Fahrenheit, beleza? Como é que faria, professor? A equação está aí no enunciado. Conversão de temperatura. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, aqui é bem fácil. Onde tiver a temperatura na escala Celsius, nós vamos colocar 40. Então, aqui é 40 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 40 dividido por 5, quanto é que dá isso aqui? 8. Aqui, 8 é igual a TF menos 32 sobre 9. Esse 9 está aqui dividido, ele vai para cima, multiplicando. Quanto é que é 8 vezes 9? 72. Igual a TF menos 32. 32 está negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, TF é igual a 72 mais 32. Quanto é que é 72 mais 32? 34. Então, a temperatura da escala Fahrenheit é de 104 graus Fahrenheit. Ô, caralho. Qual alternativa que tem isso aqui? 3. Beleza? Alguma dúvida aí na questão número 7? 3 minutinhos, questão número 6, vai. É o quê? O que tem? Já fez? Porra.
6. É teorema de Tales, pô. Teorema de Tales. Já. Na 6? Já. Tá com frio. Parabéns pela resposta. Vamos lá, ó. A sexta questão, ela diz o seguinte. Um estudante de física resolveu criar sua própria escala termométrica e seu próprio termômetro. Para isso, utilizou um tubo de vidro contendo mercúrio. Ele tomou como pontos fixos o gelo fundente e a água em ebulição. Ao colocar o tubo em contato com o gelo fundente e após esperar que fosse atingido o equilíbrio térmico, percebeu que a coluna de mercúrio atingiu uma altura de 2 centímetros. Ele atribuiu o valor de 30 graus para essa temperatura. Como assim? O que a altura tem a ver? Imagine que o meu pincel fosse um termômetro. Quando você coloca o termômetro debaixo do braço, ele vai subir ou descer aquele líquido lá. É essa altura que ele está falando que essa coluna subiu quando chegou na temperatura de 30 graus. Então, ó, para 2 centímetros, a temperatura que equivale aqui é de 30 graus. Repetindo o procedimento para a água em ebulição, viu que a coluna de mercúrio atingiu uma altitude de 11 centímetros. Então, para a temperatura da água em ebulição, atribuiu o valor de 120 graus. Então, quando a temperatura foi para 120 graus, a coluna de mercúrio foi para 11 centímetros. Sabendo que a relação entre a altura da coluna de mercúrio e a temperatura é uma função linear, qual temperatura corresponde a uma altura de 7 centímetros da coluna de mercúrio na escala do estudante? Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, quando essa coluna de mercúrio subiu a uma altura de 7 centímetros, qual foi o valor da temperatura na escala do estudante? É isso que a questão quer. Beleza? Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos usar o nosso macete do orelhinha, orelhão, que é o que você usa para escalas arbitrárias. Como é que vai fazer isso aí, professor? Lembra? Orelhinha, temperatura do meio menos a temperatura de baixo. Então aqui é 7 menos 2. Sobre o orelhão, temperatura de cima menos a temperatura de baixo. Então aqui é 11 menos 2. Isso aqui é igual, do outro lado, orelhinha, temperatura do meio menos a de baixo. Então aqui é T menos 30. Sobre o orelhão, que é a temperatura de cima menos a temperatura de baixo. Que é 120 menos 30. Sempre vai ser assim, pessoal. Orelhinha, o do meio menos o de baixo, vai ficar aqui em cima. Orelhão é o de cima menos o de baixo, vai ficar aqui embaixo. Certo? E agora, o que nós vamos ter? 7 menos 2 vai dar 5. 11 menos 2 vai dar 9. Isso aqui é igual a T menos 30 sobre 120 menos 30, que é 90. Beleza? Qual o próximo passo? Nós podemos simplificar. Ó. Esses dois lados você divide por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1, vai sobrar só o número 5. Então aqui é 5 é igual a
T menos 30 sobre 90 dividido por 9 vai dar 10. 10 está dividindo, vai subir multiplicando. 5 vezes 10 é 50. Isso aqui é 50, que é igual a T menos 30. Esse 30 está negativo, posso passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, T é igual a 50 mais 30. 50 mais 30 vai dar uma temperatura de 80 graus. Ou seja, quando a coluna de mercúrio for para 7 centímetros de altura, a temperatura é de 80 graus. Qual a alternativa que tem isso aqui? Letra A. Certo? Agora eu quero que vocês façam uma igual a essa. Onde é que tem? Essa foi a 6, né? Questão 9. Vamos lá. 3 minutinhos de questão 9. Passa aí que eu vou pegar uma tinta aqui porque senão eu já volto. Já? Resposta, Vinícius. Literalmente tá entre a B e a D, né? Vamos lá, ó. Um estudante construiu um termômetro graduado em uma escala X, de modo que, ao nível do mar, ele marca para o ponto de fusão da água 200 graus X. E para o ponto de ebulição da água, 400 graus X. Podemos afirmar que o zero absoluto em grau X corresponde ao valor aproximado de. Outra questão de escala arbitrária. Ó. Ele estava falando, ó, que a temperatura de fusão da água na escala X, ó, aqui é 200 graus X. E a temperatura de ebulição, 400 graus X. Eu quero saber que o valor do zero absoluto em grau X corresponde ao valor D. Zero absoluto normalmente é o que nós chamamos de zero Kelvin. Tu pode medir ele tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin. Para resolver essa questão, vou usar a escala Kelvin. Então, vou colocar aqui uma temperatura na escala X e vou comparar com a escala Kelvin. Qual a temperatura de ebulição da água na escala Kelvin? 373 Kelvin. Qual é o valor da temperatura de fusão? 273 Kelvin. E aqui, ó, eu vou colocar o 0 Kelvin. Não tem problema nenhum, não. Tu pode colocar aí de boa. Beleza? A gente vai fazer a comparação. Quanto é que vai valer o 0 Kelvin na escala X? E aí, professor, o que a gente vai fazer? De novo, o nosso orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, temperatura do meio menos a temperatura de baixo. Então, isso aqui é Tx menos 200. Sobre o orelhão. Quem é o orelhão? Temperatura do meio menos a temperatura de baixo. Então, aqui é 400 menos 200. Do outro lado, orelhinha é a temperatura do meio menos o de baixo. Então, aqui é 0 menos 273 sobre o orelhão, que é o de cima menos o de baixo. Então, aqui vai ficar 373 menos 273. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Tx menos 200 vai ficar Tx menos 200. 400 menos 200 é 200. 0 menos 273 vai ficar menos 273. 373 menos 273 vai dar 100. Aí eu pergunto de vocês,
Posso cancelar o 100 de cima com o 100 de baixo, sim ou não? Sei não, né? 200. Fica dentro. Enfim, não pode. Só poderia se tivesse uma multiplicação aqui, aí poderia. Então, ó, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Aí fica assim, ó. Tx menos 200 sobre 2, isso aqui é igual a menos 273. O 2 está aqui embaixo dividindo, ele vai subir multiplicando. 2 vezes menos 273, aqui eu tenho Tx menos 200 igual a menos... acho que é 500. 546. O menos 200 está negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, Tx é menos 546 mais 200. Menos 546 mais 200. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos com mais, subtrai e dá o sinal do maior. Vai dar menos 346 graus X. A resposta correta é a letra C. Beleza? Alguma pergunta na questão 9? Então, 3 minutinhos aí para a primeira questão. Questão número 1. Hã? É mais ou menos. Não necessariamente é escala arbitrária. Eu não lembro. Eu não lembro o que eu passei segundo. Tu tava aqui segunda-feira? Não. Ah, aquela do lá que tu falou, né? Nossa senhora. Eu elegi aqui. Calor? Porra, você quer falar que lugar top que nasceu pra a sua alergia? Já. Tua resposta disso. O que tem letra D? Tá errado. O que tem letra C? Cento e? Acho que tá certo. Eu acho que é 170. Vamos lá. Um estudante de física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40 graus na escala Celsius, então, ó, uma variação de 40 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 60 graus na escala X. É isso que ele está falando para a gente aí, ó. Então vai ter uma relação de regra de 3. Sabendo que 20 graus Celsius, 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água. Sabendo que 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água. É correto afirmar que o ponto de ebulição da água em grau X equivale a... Então a questão quer saber, ó, qual que vai ser a temperatura de ebulição da água na escala X. É isso que a questão quer. Beleza?
Professor, como a gente vai resolver isso? A gente vai usar os dados aí da variação da escala X e da escala Celsius para poder resolver nosso problema. Seguinte, eu não sei quanto é que vale a temperatura de ebulição da escala X. Mas eu tenho uma relação aqui, ó, para poder achar, ó, a variação da temperatura na escala X. A variação da temperatura na escala X, como é que seria? A temperatura de ebulição menos 20. Sempre é o ponto máximo menos o ponto mínimo. Como eu quero achar essa temperatura, que é a temperatura de ebulição, eu preciso achar a variação da escala X. Professor, mas não é 60? Não, isso aqui é uma relação de regra de 3. Eu vou relacionar essas duas escalas para achar essa variação na escala X. Como assim? Ó, esse carinha, ele está aqui embaixo dividindo, ele vai subir multiplicando. Tx vezes 40, então vai ficar 40 delta Tx. 60 está dividido, passa multiplicando, então vai ficar 60 vezes a variação na escala Celsius. Então, o que eu posso fazer? A gente pode, sem problema nenhum, cancelar um zero aqui e um zero aqui. Qual é o próximo passo? Esse 4, ele está aqui multiplicando, quando ele vai para baixo, ele vai dividindo. Então, a variação da temperatura na escala X é igual a 6 quartos vezes a variação da temperatura na escala Celsius. O que a gente pode fazer? Ó, o 6 e o 4 são múltiplos entre si, nós podemos simplificar. Divide em cima e embaixo por 2. E então, a variação da temperatura na escala X é 3, 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí eu pergunto de vocês, ó, qual é o valor da variação da temperatura na escala Celsius? Quanto? 100. Não pode ser 40 não, que isso é uma relação de regra de 3 entre as duas escalas. Na escala Celsius, ó, você sabe, ó, que a temperatura vai do 0 até o 100. Então, de 0 até 100, a variação da escala Celsius é 100. Beleza? E agora, prof? Esse multiplica com esse. Variação da temperatura na escala X. 3 vezes 100 é 300. Então aqui eu vou ter 300 dividido por 2. E então, 300 dividido por 2, isso aqui vai dar 150 graus X. Isso é a variação. Eu não quero a variação, eu quero a temperatura de ebulição. Então aqui onde tem temperatura de ebulição, vou colocar 150. Aqui você vai ter 150, que é igual a temperatura de ebulição, menos 20. Esse menos 20 está negativo, vou levar para o outro lado, vai ficar positivo. Então a temperatura de ebulição é 150 mais 20. 150 mais 20 vai dar 170 graus X. Essa é a temperatura de ebulição na escala, que é a letra C. Eu já entendi por que a gente não pode usar os valores daquela relação. Porque ele falou o seguinte, ó. Uma variação de temperatura na escala Celsius equivale a uma variação de temperatura na escala X. Então, estou relacionando as duas escalas. Não que a escala... Só para que dá para ver que não dá para usar ali no problema. Porque eu sei que a escala Celsius ela não é de 40 graus de variação. E você está comparando as duas escalas juntas. Porque, de maneira correta mesmo, a variação de temperatura na escala Celsius vai de 0 até 100. Então, a variação seria 100 ali. Se fosse somente na escala Celsius, mas eu estou comparando as escalas. Entendeu? Então, segunda questão. Vamos lá.
Esse diabo aí. Falando assim, essa primeira, eu fiz mal, né? Deu 180, aí eu marquei 170. Lenda. Vamos lá, segunda questão. Já? O que é no chão? Ah, tá. Vamos lá, que essa provavelmente vai ser a nossa última de hoje. Sejam TC, TF e TK a mesma temperatura nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, respectivamente. As fórmulas usuais de conversão entre TC, TF e TK são, ó, TC, ele está dando a equação aí, e TK, ele está dando outra equação aí. Tem uma desgraça que vai atrapalhar bastante gente nessa questão, que é, ele está usando temperatura em Kelvin com 273,15. Uma fórmula que converte diretamente TK em TF é. Uma fórmula que converte diretamente TK em TF é. Eu quero uma equação para a conversão da temperatura. Ó. A equação para converter a temperatura da escala Fahrenheit para a escala Kelvin é a seguinte. Ó. TF menos 32 sobre 9. Isso aqui é igual a TK menos 273 sobre 5. Só que para desgraçar a nossa vida, a questão ela tá usando não 273, mas 233,15. Então, eu vou montar uma expressão para chegar numa equação de conversão. Tecnicamente, eu quero isolar o TF. Para isolar o TF, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse 9 que está aqui dividindo, eu vou levar para cima multiplicando. Vai ficar, eu posso escrever assim, ó. TF menos 32 é igual a 9 sobre 5. TK menos 273,15. Só fiz um ajuste, digamos assim. Esse 9 que estava aqui embaixo, levou para cima, ficou assim, ó. Posso fazer isso sem problema nenhum. Se eu dividir 9 por 5, vai ficar 1,8. Aqui vai ficar TF menos 32 é igual a 1,8 vezes TK menos 273,15. Aqui vai ficar TF menos 32. E agora? Agora a gente vai fazer a distributiva, ó. 1,8 vezes TK vai ficar 1,8 TK. Menos esse com esse. 1,8 vezes isso vai ficar... Se eu multiplicar 1,8 vezes 273,15... vai ficar 491,67. O que eu fiz? Multipliquei esse com esse, multipliquei esse com esse. Fiz a distributiva. Certo? Para finalizar,
Esse menos 32 está negativo. Quando eu trago para o outro lado, vai ficar positivo. Então, nós temos TF é igual a 1,8 TK menos 491,67 mais 32. O que eu fiz? Esse 32 estava negativo, trouxe para o outro lado, fiquei positivo. Então, vai ficar TF é igual a 1,8 TK menos 491,67 mais 32, menos com mais, subtrai e dá o sinal do maior. O sinal aqui está negativo, então aqui vai ficar negativo. Então, 491,67 menos 32, isso aqui vai ficar 459,67. Essa é a equação de conversão. Qual é a alternativa que tem isso aqui? Tracei, acabou a aula.